Nona aula sobre a história da filosofia de Nicolau Banhanho. Hoje iremos falar de Anaximandro de Mileto. É o segundo filósofo aqui da escola de Mileto que a gente vai comentar. O primeiro filósofo foi o Tales de Mileto, que vimos aí na aula anterior, que falava que a água é o princípio de todas as coisas. Não sei se o Tales está certo em relação à água, ser o princípio de todas as coisas. Só sei que se não parar de cair água, a minha rua vai alagar de novo, mas isso é uma outra história. Mesmo embaixo de chuva, aqui nós fazemos filosofia, não há férias para filosofar. Quem tira férias é criança, é adolescente. Aqui nós trabalhamos, filosofamos e não há férias para o pensamento. Vamos lá então, vamos começar nossa aula sobre Anaximandro de Mileto, filósofo diferenciado. Vocês vão ver que ele tem diversas ideias, ele é bem mais profundo que o Tales, ele é o pensador, na minha opinião, mais inteligente da escola de Mileto. Ele vai além, ele é um cara que vai além, é um cara realmente diferenciado. Vamos ver então do que fala esse Anaximandro de Mileto. Concidadão e contemporâneo de Tales, Anaximandro nasceu em 610, 609 e quando tinha 64 anos, no ano de 547, 546, descobriu a obliquidade do zodíaco. Então vejam só, no século 6 a.C., o Anaximandro já tinha descoberto que o caminho que o Sol percorre ali no equinócio é uma linha paralela, digamos assim, de 22 ou 23 graus em relação à linha do Equador, e essa é a obliquidade do zodíaco, porque o Sol ele vai passando aquelas linhas, vai passando pelas constelações, lá Peixe, Áries, Touro, por aí vai passando por todas essas constelações, mas o Sol faz isso no movimento de um ano de maneira oblíqua à nossa linha do Equador, em relação de um ângulo de 22, 23 graus. O Anaximandro já tinha descoberto então isso lá naquela época, não a relação dos graus, mas sabia que na verdade o Sol não andava, digamos assim, de maneira paralela com a Terra, mas ele de certa forma fazia uma espécie de desvio. O que mais? Isso por si só já é bastante coisa. Vamos ver o que mais que ele descobriu. Foi ainda homem político e astrônomo. Então, assim como Tales, que também foi político e astrônomo, aqui Anaximandro também fez, né? Então ele participou também da vida política e, obviamente, é astrônomo por causa do que a gente acabou de descobrir. Vamos ver o que mais. É o primeiro autor de escritos filosóficos na Grécia. A sua obra em prosa, Acerca da Natureza, marca uma etapa notável na especulação cosmológica dos jônicos. O Anaximandro, então, ali foi o primeiro autor dentro da história da filosofia ocidental a escrever uma obra filosófica. Tales de Mileto, como nós vimos, não deixou uma obra, assim como Sócrates não escreveu nada, mas o Anaximandro já deixou uma obra, essa obra aí chamada Acerca da Natureza ou Sobre a Natureza, mas obviamente nós não temos aí os registros dessa obra, só temos alguns fragmentos que nos sobraram. E esses fragmentos já nos mostram digamos assim, a sabedoria do Anaximandro, nos mostram a agudez do seu pensamento filosófico. Foi ele o primeiro a designar a substância única com o nome de princípio arché. O que é arché? Arché é princípio em grego. E ele foi um dos primeiros a colocar a ideia de substância como princípio. Substância é arché de todas as coisas. Arché forma depois a palavra arquitetura. O arquiteto é aquele que vai começar ali da base e vai construir o seu projeto, a sua obra arquitetônica. A arqué é o princípio, é aquilo que vai ser o substrato, é aquilo que vai ser a estrutura das coisas. Então, Anaximandro foi um dos primeiros a usar esse termo aí, princípio. E reconhecia este princípio não na água ou no ar ou em qualquer outro elemento particular, mas no infinito, que em grego é apeiron, isto é, na quantidade infinita da matéria, de que todas as coisas tiram a sua origem e em que todas as coisas se dissolvem quando termina o ciclo que lhe foi estabelecido por uma lei necessária. Nossa, é bastante informação. O que será que o Abanheiro está querendo dizer aqui sobre o Anaximandro? Então, o Anaximandro não reconhece que o princípio das coisas seja um objeto material qualquer, tá? Por exemplo, ele não vai dizer que é a água, que é o fogo, a terra, o ar e por aí vai.
Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, a origem das coisas é a água, como quis o Tales de Mileto. A gente poderia se perguntar, tá, então a água forma as coisas, mas o que forma a água? Então essa é a pergunta que fica. É a mesma questão que a gente pode se perguntar. Deus cria o mundo, Deus cria todas as coisas. Mas quem criou Deus? Então essa é a pergunta que fica. O Anaximandro, então, ele não vai reconhecer a origem das coisas, o princípio ou arqué, em algum objeto material, mas o Anaximandro vai vai defender uma ideia de infinito, ou seja, as coisas derivam de uma espécie de matéria infinita. E, a partir de um ciclo universal dado pela ideia de justiça, há como se fosse uma justiça cósmica, da onde as coisas nascem e para onde as coisas vão e se dissolvem. Ou seja, para o Anaximandro há uma espécie de matéria infinita que forma todas as outras matérias, forma todas as outras coisas. Uma matéria infinita que forma a água, a terra, o fogo, o ar, forma o átomo, forma o metal, forma a madeira, forma tudo, tá? E quando essas coisas se dissolvem, elas voltam para essa matéria infinita. E o ciclo se renova novamente. Da matéria infinita elas voltam e viram outra coisa e por aí vai. Então, o Anaximandro, além de trazer essa ideia inovadora de que as coisas não derivam de um objeto material qualquer, mas de uma matéria infinita, também traz uma ideia de que há um ciclo cósmico universal baseado numa justiça universal. Ou seja, o universo é justo. É o que eu falei nas aulas anteriores. Os sete sábios, que a gente viu, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o Solon, trazem a ideia de que na natureza, no universo, no cosmos, há uma justiça, há um princípio que é a justiça. A justiça é como se fosse uma balança. Quando você faz alguma coisa, essa balança tende para um lado. Quando você faz outra coisa, a balança tende para o outro lado. Mas a balança não pode ficar desequilibrada, ela tem que estar em equilíbrio. Então, quando uma coisa é criada por essa matéria infinita, a balança pende. Mas ela não pode ficar descompensada, ela vai ter que voltar. Então as coisas vão e vêm, atingindo o equilíbrio. As coisas nascem, se desenvolvem, morrem, nascem, se desenvolvem, e esse é o ciclo aí, baseado nessa ideia de justiça, ou uma ideia de compensação. Isso aí é uma coisa nova na história da filosofia, obviamente, porque nós estamos no começo. Mesmo assim, já é uma ideia que vai bem além das ideias do Tales. Então veja como o Anaximandro é um filósofo que tem uma agudeza de pensamento muito grande. Eu sou fã do Anaximandro. O que mais? Este princípio infinito engloba e governa tudo. Então, este princípio infinito, a matéria infinita, ela engloba todas as coisas por ser infinita, e ao mesmo tempo que ela engloba essas coisas, ela governa, porque em si está essa ideia de justiça, essa ideia de governo. O que é governar todas as coisas? É criar as leis que vão fazer as coisas subsistirem, ou seja, as coisas são o que são na nossa sociedade, no nosso mundo, nascem, crescem, morrem por causa de uma lei universal e nada pode quebrar essa lei. E é justamente desse apeiron, desse infinito, que há uma origem das coisas e há também um governo dessas coisas. Este princípio é por si só imortal e indestrutível, ou seja, princípio que não nasce e não morre. Esse princípio infinito não nasce e não morre. Ele é divino, por conseguinte, tem a natureza do divino. A natureza do divino é aquilo que não nasce e não morre, não pode se destruir. Lá depois o Lavoisier vai trazer a ideia de uma das leis da química, que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Então acho que seria mais ou menos alguma coisa nessa ideia. Nada se cria, pelo menos esse princípio. Esse princípio não se cria, ele não se perde, mas ele vai se transformando. Ele transforma as coisas na matéria onde ele penetra, onde ele entra, mas ele continua sendo o princípio universal, o princípio divino e infinito. Não o concebe ele como uma amálgama dos vários elementos corpóreos em que estes estejam compreendidos, cada um com as suas qualidades peculiares. Este princípio não é uma mistura das outras coisas. Eu vou misturar água, terra, ar, vou misturar tudo e vou criar esse princípio. Não, ele não é uma mistura de todas as coisas, mas ele é algo que, quando ele é o que é, ele é como se pudesse dizer, ele é
como se fosse indefinido. Você não consegue defini-lo, porque ele é uma outra coisa. Ele não é água, ele não é terra, não é fogo, não é ar, mas ele se transforma em todas essas coisas. Mas enquanto ele é ele, você não pode definir, não tem uma definição, justamente porque ele é infinito, ele não tem limite. Aquilo que tem limite, aquilo que tem contorno, você pode dizer o que é. Agora, o que é infinito não tem como você dizer o que é, porque ele não tem um limite, você não consegue olhar para ele e ver o fim dele. Mas preferentemente como uma matéria em que os elementos não estão ainda distintos e que por isso, além de infinita, é ainda indefinida. Foi o que eu acabei de dizer então, né? Esse ápero, esse infinito, ele é indefinido justamente por causa que não tem limite e ele não é a mera soma de todas as coisas que existem. Estas determinações representam já um desenvolvimento e um enriquecimento da cosmologia de Tales. Então, o Anaximandro vai além do Tales de Mileto. Se você não assistiu nossa aula do Tales, volte a uma aula anterior, volte lá para a nossa aula número 8 e veja lá o que é o Tales. Agora vem aqui e compare o que é o Anaximandro. O Anaximandro vai além daquela cosmologia desenvolvida pelo Tales. Em primeiro lugar, o caráter indeterminado da substância primordial, que não se identifica com nenhum dos elementos corpóreos, na medida em que permite conceber melhor a derivação desses elementos, como outras tantas especificações e determinações dela, suprime na substância todas as características de verdadeira e própria corporeidade e faz dela uma simples massa quantitativa ou extensa. Então, mais uma vez, aqui esse ápero não se identifica com nenhum elemento, justamente por causa da sua natureza infinita, indeterminada e ilimitada, obviamente. Sendo a corporeidade de fato ligada à determinação dos elementos particulares, olha o que a Banhanho está dizendo aqui. O que é a corporeidade? Corporeidade é a determinação das coisas. Ó, vou pegar aqui esse livro aqui maravilhoso. Esse livro aqui, ele é determinado. Claro que é, ó. Ele é um retângulo, você consegue ver o limite dele. Você olha aqui embaixo, você também vê um outro retângulo. Você abre ele, tem um monte de letra, palavra. Então ele é determinado. Ele é corpóreo, ele é determinado. Eu pego aqui, ó, essa nota de 10 reais aqui, que depois eu vou tomar um açaí. Não sei se dá para comprar açaí com 10 reais, mas não importa. Você pega essa nota de 10 reais aqui, ela é determinada. Determinada por quê? Porque ela tem um contorno, ela tem um limite, ela não é infinita. Quem dera o dinheiro fosse infinito, mas não é, né? E justamente isso. Então, esse ápero não é corpóreo, porque ele não tem o limite. Sendo a corporeidade de fato ligada à determinação dos elementos particulares, o ápero não pode distinguir-se destes, senão nos seres privados das determinações que constituem a sua corporeidade sensível, e por isso na redução ao infinito espacial. O ápeiron, ele está presente nas coisas que ele constitui, mas ele não se reduz a essas coisas. Como podemos distinguir o ápeiron nessas coisas? Somente tirando as determinações das coisas. Mas, ao tirar uma determinação de uma coisa, o que sobra? Só sobra o infinito espacial. Como assim? Vou pegar de novo esse livro aqui. Vamos supor que ele tem esse o livro é limitado, pode ver que ele é um retângulo, mas eu vou agora tirar essa qualidade do livro. Tirei essa capacidade dele ser um retângulo. Ele não tem mais o limite, ou seja, aonde ele está? Ele não está em lugar nenhum, porque ele está em todo lugar. Quando eu tiro a sua limitação, quando eu tiro a sua barreira, ele automaticamente é como se espalhasse por toda a realidade. Mais uma vez, eu vou pegar aqui o livro, de novo, eu gosto desse livro. Quando pego o livro, peguei o livro, eu não sou o livro. Eu, William, sou uma coisa, o livro é outra. Mas como que há essa diferença entre o William e o livro? Porque o meu corpo é limitado, esse é o limite do meu corpo. E eu chego no livro e pego o livro no seu limite. Se o livro e o meu corpo não tivessem limite,
eles seriam a mesma coisa, eles seriam a mesma substância, que é justamente esse infinito. Mas se as coisas não possuem determinação, isso aqui é muito abstrato. Veja como Anaximandro é um gênio. Se as coisas perdem a sua determinação, a única coisa que existe é o infinito espacial. E é justamente a partir disso que a gente pode ter uma definição, uma determinação do que seria o áperon. Então veja, essa é uma questão complexa. O Anaximandro vai muito além daquilo que o Tales de Mileto trouxe. É por essas questões que a filosofia é considerada uma disciplina difícil. Porque você tem o objeto, você tem o livro do Nicolas Banhain ou qualquer outro objeto. Pegar outro objeto agora, eu vou pegar o controle remoto aqui da televisão. Se esse controle remoto não tem o contorno do controle, se ele não tem a limitação que o torna controle, ele não é diferente de qualquer outra coisa. Vou fazer uma comparação agora que não cabe aqui ou talvez caiba. O que será que me separa de Deus? Não estou falando que Deus existe ou não. Vamos pensar numa questão mística. A mística é aquela área da filosofia, da teologia, que vai mostrar que não existe um abismo entre homem e Deus. O próprio homem pode se conectar com Deus, mas como que há essa conexão? A partir do momento que o homem perde os seus contornos, a partir do momento que o homem perde o seu limite e consegue se conectar com algo ilimitado e infinito. Eu estou fazendo uma comparação, é mais ou menos essa ideia aqui do áperon, do Anaximandro. Vamos pensar aqui numa outra ideia, que eu vou pegar aqui o controle, vou pegar aqui a chavezinha. A chave, eu não consigo passar a chave por um buraco. Tem um buraco em algum lugar, que sei lá. Você pega a chave e coloca ela num buraco. Ela não passa. Por quê? Por causa da natureza dela. Ela é dura, ela é isso, ela é aquilo, ela tem contorno, ela não vai. Mas agora eu vou lá e aqueço a chave até ela derreter. Na hora que ela derrete, que ela perde o contorno, ela pode passar por buracos, ela pode passar por frestas. Então aí é que tá, quando a coisa vai perdendo o seu contorno, ela vai se tornando ali maleável, vai passando pelas coisas, ou chega um momento que ela já não tem mais o contorno específico, daí ela se pulveriza, ela se dissolve. Então acho que seria mais ou menos essa ideia da relação entre matéria e áperon. A matéria é algo limitado e determinado, mas quando não tem essa determinação e esse limite, ela nada mais é que o infinito do espaço. Ela é, portanto, o áperon. Não que o áperon seja um espaço, mas é só uma via de comparação, certo? Embora não possa encontrar-se em Anaximandro o conceito de um espaço incorpóreo, a indeterminação do áperon, reduzindo-o à espacialidade, faz dele necessariamente um corpo determinado somente pela sua extensão. Então, o áperon não é um espaço. Ele pode ser reduzido ao espaço, ele pode ser uma redução ao espaço, ao infinito espacial. E justamente por ele ser uma redução disso, é que a partir disso nós conseguimos uma determinação. A determinação do áperon é uma extensão. Ele possui extensão. Ele é uma coisa extensa, mas é uma coisa extensa que não tem limites. Ele é concomitante junto com o espaço infinito que circunda todas as coisas. Ele compõe as coisas, ele é as coisas, mas ele é muito mais que isso. Ele é algo que fornece, gera as coisas, mas ele não está preso dentro delas. Ele é muito maior que elas. É esse o infinito, é esse o áperon. Ora, essa extensão é infinita e, como tal, englobante e governante do todo. Então, por essa extensão do áperon ser infinita, ela engloba tudo. Ela engloba o William, engloba Paranaguá, engloba o Brasil, engloba o planeta Terra, ela engloba a Via Láctea, ela engloba todo o universo. Esse áperon infinito é uma coisa que engloba o todo. E, por englobar o todo, ela é o governo do todo. Ela governa tudo, justamente baseado naquela ideia de justiça, aquela lei de justiça que rege toda a realidade. Estas determinações, e sobretudo a primeira, fazem do áperon uma realidade distinta do mundo e transcendente.
O Apeiron, então, pelo fato de ter todas essas determinações que nós trouxemos, sua relação com a corporeidade, com o limite, com o determinado, faz com que o átomo tenha, o Apeiron, perdão, tenha uma natureza diferente, ele tem uma natureza transcendente. O que é esse transcendente? Transcendente é aquilo que foge da esfera comum. Transcendente é tudo aquilo que escapa, é tudo aquilo que, de certa forma, não pode ser definido, não pode ser determinado. O transcendente é aquilo que estoura o limite, digamos assim, daquele cotidiano que nós estamos acostumados a viver, a existir, a sentir, a experimentar. O transcendente é uma coisa que vai além. Então esse Aperon é uma coisa que vai além do mundo, vai além da própria realidade. Ele quase vai além da nossa compreensão, mas na verdade o Anaximandro explica isso, então ele não pode fugir da nossa compreensão, certo? Mas tá aí a ideia, né? Esse Aperon é uma coisa transcendente, é uma coisa que vai além de tudo aquilo que a gente pode experienciar na nossa existência. Aquilo que abarca está sempre fora e para além do que é abarcado, ainda que em relação com ele. Então esse transcendente tem a ver também com o fato do Aperon abarcar todas as coisas. Ele abarca tudo porque ele está fora de tudo. Então essa é a natureza transcendente do Aperon, porque ele é um infinito que gera o finito. O princípio que Anaximandro estabelece como substância originária merece, pois, o nome de divino. Mais uma vez, a gente já tinha falado do divino. O divino é tudo aquilo que é imperecível, não nasce, não morre, sempre, de certa forma, vai estar ali sendo o substrato das coisas. Essa é a natureza divina. Talvez o Anaximandro tenha tirado isso lá do pensamento do Tales, que a gente viu que a água também tinha natureza divina, que a água era aquilo que, de certa forma, compunha a realidade. A realidade pode se dissolver, mas a água sempre vai existir como substrato, como substância. Aqui também, esse Aperon é aquilo que a matéria pode acabar, a matéria pode morrer, mas o Aperon, esse infinito, esse ilimitado, sempre vai existir. Então, daí a sua natureza divina. A própria exigência da explicação naturalista conduz Anaximandro a uma primeira elaboração filosófica do transcendente e do divino, pela primeira vez subtraído à superstição e ao mito. Mas o infinito é ainda aquilo que governa o mundo. Então, pelo fato do Anaximandro ter desenvolvido toda essa explicação sobre o infinito, sobre o Apeiron, ele discute o divino e o transcendente fora da esfera do mito e da religião. Então, pela primeira vez, e esse é o grande avanço do Anaximandro, ele vai discutir esses conceitos longe da religião, longe do fantástico, longe da mitologia. Porque antes o divino só era falado através do mito, através da religião. Agora ele tem que fazer uma análise racional, filosófica desse divino para poder incluí-lo numa explicação da realidade. Ou seja, a filosofia pega o mito, usa a razão para explicá-lo, para entendê-lo, e utiliza esse conceito justamente para explicar uma teoria e uma ideia. Então, o transcendente, aquilo que vai fora da experiência, e o mito, perdão, o transcendente e o divino são aquilo que voltam, de certa forma, ali purificados, filtrados pela razão, filtrados pela filosofia. E essa é uma coisa que o Anaximandro fez, e isso mostra mais uma vez como ele está na frente do Tales. O Tales havia tido aquela preocupação sobre a origem do cosmos, a composição do cosmos, mas o Anaximandro vai além, ele está na frente. É, por conseguinte, não só a substância, como também a lei do mundo. Mais uma vez, esse Aperon, esse infinito, ele é aquilo que compõe as coisas e ao mesmo tempo é aquilo que rege todas as coisas. Ele é substância e ao mesmo tempo é lei, lei de justiça. O universo não é injusto. O universo, o cosmos é justo e ele não é descompensado. A balança sempre vai equilibrar. Primeiro que todos, Anaximandro propôs-se o problema do processo por meio do qual as coisas derivam da substância primordial. Então, Anaximandro, além de trazer todas essas novidades, ele vai ser o primeiro a explicar como que as coisas provêm desse infinito, dessa substância. O processo que é dado é justamente
esse surgimento da realidade é um processo de separação. Então ele é um dos primeiros autores a falar desse processo de separação, dizendo que as coisas vão se separar desse infinito. Vamos lá, vamos além. A substância infinita é animada por um eterno movimento, em virtude do qual se separam dela os contrários. Então, esse processo de separação é um movimento eterno dentro do infinito, e a partir desse processo de separação, separam-se coisas que são contrárias. Os contrários dentro do infinito começam a se separar, e dessa separação começam a se originar as coisas. O que são esses contrários? Quente e frio, seco e úmido, etc. Ou seja, dentro desse infinito, dentro dessa força que rege o infinito, começa-se uma separação do quente, do frio, do úmido, do seco, e por aí vai, e por aí vai. Esses contrários, eles vão então se separar, e a partir dessa separação começa-se todo um processo de geração das coisas. Por meio desta separação, geram-se os mundos infinitos, que se sucedem segundo um ciclo eterno. Então Anaximandro vai dizer também que os mundos são infinitos, ou seja, nós temos aqui o planeta Terra e fora do planeta existem outras realidades, outros mundos que são infinitos também. Essa teoria volta mais tarde lá com o Giordano Bruno, que foi queimado depois pela igreja justamente por defender essas ideias. E o Giordano Bruno está lá no ano 1400, 1500, mais ou menos, mas isso aqui tem raiz lá no Anaximandro, que vai justificar a infinidade dos mundos, justamente porque a matéria que compõe as coisas é infinita, o ápero é infinito. Então isso justificaria a existência de infinitos mundos, porque essa força que separa os contrários é a força que vai gerar também as coisas. E como o ápero é infinito, logo os mundos também são infinitos de todas as maneiras possíveis. E isso vai seguir um ciclo eterno, e esse ciclo é guiado mais uma vez por uma lei de justiça. Em todo o mundo, o tempo do nascimento, da adoração e da morte está marcado. Então, há uma espécie de determinismo dentro do pensamento filosófico de Anaximandro. Todo nascimento, todo desenvolvimento e toda morte tem um tempo marcado, que é o tempo justamente da separação desse infinito, da composição dessas coisas, da transformação, da morte dessas coisas e da volta dessas coisas para o infinito, que daí, por sua vez, vão voltar de novo como outros mundos possíveis. Todos os seres têm de pagar uns aos outros o castigo da sua injustiça, segundo a ordem do tempo. Qual é essa injustiça? Por que todos têm que pagar? Por que a morte? A morte é o pagamento que se dá pela injustiça. O universo, o cosmos, segue uma lei de justiça. Mas há um momento de injustiça. E qual é esse momento de injustiça? É justamente por causa dele que existe essa morte do cosmos, da realidade, dos seres. Vamos ver o que é essa injustiça. Aqui, a lei de justiça que Solon considerava dominadora do mundo humano, lei que prova a prevaricação e a prepotência, torna-se lei cósmica, lei que regula o nascimento e a morte dos mundos. O Solon é aquele famoso legislador que a gente já comentou ali no começo, e ele vai trazer a ideia lá. Não se esqueçam que o Solon é um dos 7 sábios que a gente já comentou nas nossas aulas anteriores, se não me engano, na nossa terceira aula. E o Solon, ele vai dizer que existe uma justiça universal, e isso, por sua vez, foi tirado lá dos poetas, né? Se bem que o Solon também é um poeta. Mas essa lei de justiça aqui passa para o Anaximandro como uma lei cósmica, que justamente vai justificar o nascimento e a morte dos mundos. O nascimento e a morte dos mundos é dado por uma lei de justiça. Mas que injustiça é essa que todos os seres cometem e que todos têm de expiar? Qual é essa injustiça que faz com que todas as coisas nasçam e morram? Vamos ver isso agora. Evidentemente, ela é devida à própria constituição e, portanto, ao nascimento dos seres, uma vez que nenhum deles pode evitá-la, não podendo assim subtrair-se ao castigo. Então, essa lei de justiça
é uma lei cósmica, é uma lei da própria constituição do universo, é uma lei que está dentro desse próprio áperon, dessa matéria infinita. Estou falando matéria dentro dessas conotações que a gente já falou, porque o áperon não é uma matéria, ele é uma substância de natureza extensa. Mas é a própria substância do áperon que faz com que exista essa lei de justiça, e a injustiça é justamente a separação desse áperon, é justamente esse processo de separação dos contrários, e é aí que começa a injustiça. Ora, o nascimento é, como se viu, a separação dos seres da substância infinita. Então, tudo que existe na nossa realidade, que a gente pode ver, tocar, cheirar, sentir, pensar, são coisas que, por si só, possuem uma natureza injusta, visto que se separaram daquilo que era infinito, daquilo que era de certa forma perfeito, daquilo que era divino. Ou seja, as coisas, a partir da hora que nascem, através do processo de separação, elas cometem um crime. E como cometem um crime, elas vão ter que pagar. E o pagamento delas é a morte. Com a morte de tudo, elas voltam para esse infinito e a partir daí o processo de justiça está renovado. A justiça está feita, a balança está descompensada. Mas depois as coisas voltam a sair pelo processo de separação e a balança volta a pesar. As coisas nascem, crescem, se desenvolvem, se divertem, mas depois morrem, voltando para o infinito e a balança volta a se equilibrar. Evidentemente, esta separação é a ruptura da unidade que é própria do infinito. O infinito é uma substância. Quando se separa algo do infinito, gera-se algo finito. Não se pode gerar algo infinito do infinito. Quando há infinito, ele se separa tornando-se uma coisa, ele torna essa coisa infinita. Mas, professor, você disse que os mundos são infinitos. Os mundos são infinitos porque a matéria é infinita. Mas o mundo por si só é finito. O mundo é finito porque ele vai acabar. O planeta Terra um dia vai deixar de existir, o Sol vai deixar de existir e por aí vai. Quantos planetas não crescem, não nascem, não se desenvolvem e não morrem? Não deixam de existir. Quantas estrelas agora eu olho para o meu céu? Hoje não, porque está chovendo, conforme eu já falei. Mas às vezes eu olho para o céu estrelado e já me pergunto qual daquelas estrelas ali está viva. Qual delas já pagou o seu tributo diante da morte, diante de uma lei universal de justiça? Bonito isso, né? Bonito e pesado. É o suceder da diversidade e, portanto, do contraste, lá onde existiam a homogeneidade e a harmonia. No infinito, tudo é um, tudo é homogêneo, tudo é harmônico. Quando se separa do infinito, você tem o finito. Opa, já tem uma diversidade, mas essa diversidade quebra a harmonia do universo. Essa homogeneidade vira uma heterogeneidade e isso vai ter um preço, que é um dia a morte disso voltando para esse infinito. É na separação que se determina, pois, a condição própria dos seres finitos. Então é nessa separação que vai se determinar o que é um ser finito. O ser finito é aquilo que tem um contorno, uma forma, e é dado justamente por essa separação do infinito. Múltiplos, diversos e contrastantes entre si, pois que inevitavelmente é destinados a pagar com a morte o seu próprio nascimento e regressar à unidade. Então todas as coisas saem desse infinito, quebram a harmonia, estão em desarmonia, vão morrer, vão pagar e vão voltar para o infinito. Maravilhoso. Malgrado a distância dos séculos e a escassez das informações remanescentes, podemos ainda dar-nos conta, por esses indícios, da grandeza da personalidade filosófica de Anaximandro. Então, conforme eu já havia falado, veja só o tanto de coisa que o Anaximandro desenvolveu, que vai muito além daquela especulação do Tales. O Anaximandro é um filósofo de verdade, é um filósofo com F maiúsculo e o cara é fantástico. Ele é o filósofo, justamente veja o tanto de coisa que ele descobriu, o tanto de coisa que ele faz e o tanto de questionamento que ele tem. E a gente não acabou ainda. Vamos ver outras ideias dele aqui. Ele fundou a unidade do mundo, não só na unidade da substância, como ainda na unidade da lei que o governa.
O Tales havia fundado a unidade do mundo, do cosmos, na água, na substância que é a água. Os poetas também fundaram a unidade do mundo em Zeus, na Terra, em Cronos, no oceano e por aí vai. Mas o Anaximandro é o primeiro a justamente colocar uma unidade que por si só é substância e lei ao mesmo tempo. Eu não posso dizer que o Anaximandro é o primeiro a fazer isso. Posso dizer que ele é dentro da filosofia. Mas se a gente for analisar agora, ó, a comparação que eu vou fazer. Quando eu estava estudando, tem uma outra obra da história da filosofia aqui em espanhol, que eu quero fazer um trabalho um dia, e ela não começa na filosofia grega, mas ela vai começar na filosofia hebraica. Então vai trazer autores ali que trabalharam os aspectos filosóficos do Antigo Testamento. E lá no Antigo Testamento, os aspectos filosóficos que a gente encontra, por exemplo, a ideia de um Deus cristão, né? O Deus do Antigo Testamento, que é o Deus hebraico também, o Deus judaico e por aí vai, né? É o Deus que cria o mundo e também cria a lei. Ou seja, esse Deus que cria as coisas, ele é ao mesmo tempo criador do mundo, da realidade, e ele cria a lei, as regras, os mandamentos sobre essa realidade. Então, os antigos hebreus também criaram essa ideia de uma lei e de um cosmos que vem de uma unidade, mas há uma unidade que vem antes disso. Então, eu tenho um cosmos e eu tenho uma lei, e elas se juntam nesse criador. Agora, em Anaximandro, a gente tem uma substância que ela é ao mesmo tempo o cosmos e a lei. Não sei se vocês entendem aonde eu quero chegar. Dá pra gente fazer uma comparação. Será que o Anaximandro conhecia o Antigo Testamento? Eu acredito que não. Acredito que não. Acredito que a própria especulação filosófica ali do Anaximandro possibilitou essa capacidade dele pensar nessa lei cósmica universal como fruto, como oriundo de uma única substância. Mas é interessante. E viu nesta lei não uma necessidade cega, mas uma forma de justiça. Então não é algo que é cego, mas é algo que tem em si a sua razão. O princípio de razão suficiente vai dizer isso tem a sua razão de ser. Não é uma lei cega que não entende o seu próprio propósito, mas é uma lei que justamente por sua natureza tem a capacidade de saber o que é justo, o que é injusto, de conseguir se compensar. A unidade do problema cosmológico com o problema humano aflora aqui. Heráclito irá iluminá-la plenamente. Então, quando o Solon, por exemplo, trabalha a ideia de uma lei que rege o homem, que rege a sociedade, e Anaximandro aqui pensa nessa lei como uma lei cósmica, a gente tem uma primeira relação entre o cosmos e o homem. O homem faz parte dessa lei do cosmos, mas o Anaximandro não conseguiu ainda ver a subjetividade humana. Somente com Heráclito, que a gente vai estudar, é que a gente percebe justamente a diferença desse cosmos e dessa subjetividade. Não como uma coisa que está junta ali, não como o homem elemento dessa lei, mas um homem que consegue olhar para si e diferenciar a lei de si e a lei do universo, a lei do cosmos, tá? Então, só em Heráclito a gente vai ver essa questão. Todavia, a própria natureza da substância primordial conduz Anaximandro a admitir a infinidade dos mundos. Pelo fato da substância ser infinita, também os mundos são infinitos, visto que derivam de uma matéria infinita, conforme a gente já viu. Viu-se que infinitos mundos se sucedem segundo um ciclo eterno. Então vimos também que há um ciclo eterno que vai justamente fazer com que esses mundos estejam constantemente nascendo e morrendo. Mas os mundos são também infinitos contemporaneamente no espaço ou tão só sucessivamente no tempo? Então vejam a natureza da pergunta que a gente encontra nessa obra aqui maravilhosa. Aqui, ó, que obra fantástica, História da Filosofia do Nicolas Abanhanho. Olha a pergunta. Esses infinitos mundos, eles são contemporâneos no espaço, somente no espaço, ou eles são apenas contemporâneos sucessivamente no tempo? Então veja, se a gente parte da ideia de que há um ciclo eterno
que justamente legisla a realidade, então a gente pode pensar na ideia de um tempo infinito. Se o ciclo é eterno, o tempo também tem que ser infinito. Por quê? Porque como que o ciclo vai ser eterno se o tempo não é eterno? Então, logicamente, pelo fato da eternidade desse ciclo de separação, de geração, sucessão, nascimento, morte, a gente pensa num tempo infinito também. Mas esses mundos existem nesse tempo ou contemporaneamente no espaço. Na verdade, no espaço eles também são infinitos, porque não há um limite dessa realidade. Um testemunho de Aécio inclui Anaximandro entre os que admitem mundos inumeráveis que circundam de todos os lados aquele que habitamos. Então, o segundo Aécio, ele vai incluir o Anaximandro junto de todos os autores que acreditam que ao lado do nosso mundo existem inumeráveis e infinitos mundos. Pelo fato da matéria, da substância extensa ser infinita, provavelmente exista uma infinidade de mundos ao redor do nosso. E um testemunho análogo nos dá Simplício, que coloca ao lado de Anaximandro, Leucipo, Demócrito e Epicuro. Então, além de Anaximandro, o Simplício vai colocar também ali o Leucipo, o Demócrito e o Epicuro, que são filósofos materialistas, que vão falar lá do átomo, que também vão defender a ideia de mundos infinitos. Então, também é interessante aqui fazer essa comparação de Anaximandro com esses outros autores. Cícero, copiando Filodemo, autor de um tratado sobre a religião que se encontrou em Herculano, diz: a opinião de Anaximandro era que aqueles são divindades que nascem, crescem e morrem a longos intervalos e que essas divindades são mundos inumeráveis. Ou seja, o Cícero está dizendo que, na perspectiva de Anaximandro, esses próprios mundos que nascem, crescem e morrem são divindades. São divindades que transcorrem ao longo do tempo, mas há um divino maior, que é justamente esse divino infinito que compõe todas as coisas. Na realidade, é difícil negar que Anaximandro tenha admitido uma infinidade espacial dos mundos. Diante de tudo aquilo que a gente expôs, diante dos fragmentos que a gente tem, então é difícil negar que Anaximandro realmente não tenha defendido essa ideia de uma infinidade espacial dos mundos. Pois que seu infinito engloba todos os mundos, deve então ser pensado para além não de um só mundo, mas de outro e ainda de outro. Então, se o infinito está englobando tudo, ele não pode englobar apenas uma coisa, mas ele tem que englobar uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Se eu tenho um mundo que engloba um mundo, então logo eu tenho que ter alguma coisa que englobe todos esses mundos. É aquele paradoxo da teoria do conjunto de todos os conjuntos. Existe um conjunto que seja o conjunto de todos os conjuntos, pega lá na matemática. Só que é o paradoxo da teoria dos conjuntos. Eu tenho um conjunto que seja ao mesmo tempo conjunto e elemento de todos os conjuntos. É aquele paradoxo lá da filosofia analítica que vai trazer o Bertrand Russell. Paradoxo do barbeiro. Há numa cidade um barbeiro que só faz a barba que só faz a barba daqueles que não conseguem se barbear a si mesmo. A questão é, quem faz a barba do barbeiro? Se o barbeiro é aquele que faz a barba daqueles que não conseguem se barbear a si mesmo, o barbeiro não pode se barbear a si mesmo. Por quê? Porque o barbeiro barbeia aqueles que não barbeiam a si mesmo. Se o barbeiro barbeira aqueles que não conseguem se barbear, logo o barbeiro não consegue se barbear. Mas a questão é quem faz a barba desse barbeiro. Essa é uma questão que a gente vai ver depois na matemática com a teoria dos conjuntos. Existe um conjunto que tenha em si o elemento de todos os conjuntos, existe um conjunto de todos os conjuntos que não seja, ou seja, elemento desses próprios conjuntos. Então, por aí vai. Aqui a gente tem também essa ideia do infinito, é o infinito que engloba infinitos, mas é o infinito que engloba um mundo, engloba outro mundo e por aí vai, certo? Só nos confrontos de infinitos mundos pode compreender-se a infinidade da substância primordial, que tudo abraça e transcende. Então esse infinito, ele abraça tudo, ele abarca tudo e ele transcende tudo, ele transcende essa infinidade dos mundos. Mas como que o infinito transcende o infinito? Justamente sendo infinito. O que mais? Acabou? Ah, tem mais uma partezinha. Anaximandro considera de maneira original a forma da Terra. Então, além de tudo isso que a gente falou, Anaximandro tem mais coisa ainda. Como que ele considera a forma da Terra? Será que ele é terraplanista?
Esta, ou seja, a forma da Terra, é um cilindro que paira no meio do mundo sem ser sustentada por coisa alguma, visto que, encontrando-se a igual distância de todas as partes, não é solicitada por nenhuma destas a mover-se. Então, olha, é uma concepção original aqui. O Anaximandro vai acreditar que o mundo é uma espécie de cilindro, que ele está no meio do universo, né, no meio do mundo, no meio do universo, acredito, sem ser sustentado por nada. E como ele está a igual distância de todas as partes, ele não é solicitado por nenhuma dessas partes a se mover, ou seja, é uma coisa que está parada ali no meio. E ele está justamente no meio mesmo, porque se ele tivesse de um outro lado, alguma força ia compensar, fazendo com que ele desviasse, com que ele se movesse, não. Então ele está justamente no meio de todas as coisas. É um cilindro. Não sei por que ele não escolheu uma esfera. Acho que uma esfera seria melhor, dessa ideia, digamos assim, de que você tem algo perfeito ali que acaba não sendo compensado por nenhuma força exterior. Mas isso é uma outra história. Quanto aos homens, não são eles os seres originários da natureza. Opa! Então Anaximandro vai dizer que o homem não surgiu ali com a natureza. Por quê? Por que o Anaximandro diz isso? Efetivamente, não sabem alimentar-se por si e não teriam, por isso, podido sobreviver se houvessem nascido da primeira vez como nascem agora. Ou seja, olha só que ideia interessante que o Anaximandro traz. Se o homem fosse originário da natureza, o homem não teria sobrevivido. Por quê? Porque se ele nasce da maneira como nasce agora, o nenezinho não consegue achar comida, ele não consegue caminhar, não consegue andar. Ou seja, o homem não nasceu da maneira como a gente concebe. Então ele tem que ter vindo de uma outra coisa. Como que o homem veio de uma outra coisa? Ou seja, ele teve que vir de alguma coisa onde ele conseguia por si só prover a sua alimentação. E essa é uma ideia bem original, uma ideia bem interessante. É forçoso que hajam tido origem de outros animais, também aqui uma teoria nova que o Anaximandro vai trazer. Provavelmente o homem se originou do cruzamento ali de outros animais, ou vai saber o que aconteceu. Nasceram de dentro dos peixes e depois de terem sido alimentados, tornados capazes de se protegerem a si mesmos, foram lançados fora e encaminharam-se para a terra. Então Anaximandro vai dizer ali praticamente que a vida surge na água, no meio aquático, e daí ele vai se desenvolvendo, surgem os seres que vão caminhar sobre a terra, e daí vai surgir o homem, parecido muito com a ideia de teoria da evolução, isso lá no século VI a.C. Então veja a agudeza do pensamento aí do Anaximandro, o cara é um gênio. Teorias estranhas e primitivas, mas que mostram de maneira mais firme a exigência de procurar uma explicação puramente naturalista do mundo e de se ater aos dados da experiência. Então veja que como o Anaximandro ele respeita aquela ideia da filosofia pré-socrática, da filosofia grega nos inícios, de procurar uma explicação das coisas com base na razão. Toda resposta que ele dá aqui não é baseada num mito, mas é baseada num tipo de experiência da realidade. O homem surge provavelmente de algum ser primitivo. Beleza, consigo explicar isso usando a razão, a lógica. Agora dizer que, por exemplo, um Deus colocou o homem nesse mundo, tá aqui bonitinho, é algo do mito e algo que o Anaximandro não vai usar. Então é isso, pessoal. Hoje a gente viu a quantidade de ideias que o Anaximandro trouxe ali para filosofia e para o pensamento filosófico. Para mim, ele é o filósofo mais inteligente, é o filósofo mais interessante da escola de Mileto. Próxima aula, então, iremos falar de Anaxímenes, o discípulo de Anaximandro. Anaximandro é cidadão e companheiro de Tales, também é um discípulo de Tales de Mileto. Então vem o Tales, vem o Anaximandro e vem o Anaxímenes. Chega por hoje, pessoal. Tá chovendo muito aqui, agora eu vou jantar, vou assistir um filminho e vou descansar. Então, um grande abraço a todos, nos vemos aí no próximo encontro.